Bom dia, paz do Senhor Jesus, seu servo evangelista, retornando aqui após alguns dias. Vamos concluir este capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Capítulo 15, fizemos alguns vídeos aí, mas demos um tempo aí de alguns dias, um intervalozinho aí. São mais demandas, as situações que às vezes nos tiram o foco, nos trava e acabamos por não fazendo aquilo que é de mistério, que é de necessidade, mas não podemos parar. E pregar o Evangelho, de fato, para quem vive o Evangelho genuíno em Cristo Jesus, quem ama a palavra de Deus, sabe o quanto isso implica na sua vida, a falta da prática da pregação do Evangelho. Tenho alguns minutinhos aí. O nosso intuito é um tempo sucinto aqui com vocês, mas eu creio que, independente do tempo, nunca o objetivo deixará de se cumprir, porque a palavra de Deus nunca, ainda que pregando 1 hora, 1 minuto, ela deixará de se cumprir ou de fazer o efeito. A Bíblia tem um poder inerente a ela. A palavra de Deus não necessita de bengala, de preletor, de pregador, mas estamos aqui humildemente como um instrumento de Deus e o Senhor fará tudo aquilo que Ele apraz por meio da sua palavra. A live fica aí gravada, algumas pessoas passam por aqui, Paulinha Silva, Deus abençoe, Joelma, compartilha com alguém essa palavra aí. Você que passa de longe, a Bíblia diz que até mesmo de longe a visão é para um tempo. Abacuque diz que mesmo aqueles que passam de longe enxergará, ou serão alcançados, ou serão influenciados, impactados pela palavra de Deus. João capítulo 15, eu quero falar de um assunto que é muito, vamos dizer assim, incômodo, gera uma certa polêmica. Se somos servos de Deus, por que a perseguição, né? Uma vez que, se servimos a Deus, deveríamos ser pessoas bem aceitas, bem vistas, talvez privilegiadas, mas a bem na verdade é que acontece o contrário. Há uma perseguição, e a temática aqui, a epígrafe, o título destes últimos versos do capítulo 15 de João, a partir do 18, é o ódio do mundo, ou a perseguição do mundo. O primeiro verso da nossa reflexão hoje é o verso 18, quando é Jesus quem está falando aqui. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar vós ou a vós. Se fosses do mundo, verso 19, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Então, uma questão aqui é de que mundo nós estamos falando. O mundo que nos odeia é o sistema pervertido de valores imposto por Belial ou por Satanás, ou inserido, engendrado. A Bíblia diz, que por conta do pecado hoje o mundo jaz no maligno, ou está no poderio, ainda que sob um certo domínio e controle de Deus, mas
foi entregue a Satanás. O homem, por conta do pecado, franqueou essa legalidade ao Satanás e Deus, por um espaço de tempo, franqueou, permitiu, por assim dizer, e a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então existe um sistema corrompido de valores que nos odeia, ou que odeia tudo aquilo que é de Deus, né? É o oposto, a contracultura, né? A cultura de Deus, né? A cultura do mundo é uma contracultura à cultura do povo de Deus. Então, é isso que João está registrando aqui, as palavras de Jesus. Se o mundo vos odeia, o mundo é sistema pervertido de valores, a ideologia mundana, que é lascívia, concupiscência, pecado, idolatria, adultério, mentira, né? Lascívia, licenciosidade, libidinosidade, e tantos adjetivos que nós poderíamos colocar aí para caracterizar o sistema pervertido deste mundo caído em delitos e pecados. E aí o texto diz: sabei que me odiou antes de odiar a vós. E como discípulos, a Bíblia vai dizer que basta aos discípulos ser como o seu Senhor. Se odiaram a mim, Jesus diz, sabei que antes também odiarão a vós. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi. Por isso é que o mundo vos odeia. E temos aí outras referências, né? O texto na Antiga Aliança, nos Profetas, que é o livro de Isaías, conhecido, já falamos aqui, como o Evangelho da Antiga Aliança, no capítulo 53, que é o capítulo que narra o grande martírio de Jesus, né? A Bíblia ali vai dizer que ele foi levado para o matadouro, ele não tinha parecer nem formosura, né? Era homem de dores, experimentado nos trabalhos. E eu vou ler aqui o verso de número 3, 53 de Isaías. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores, e familiarizado com a tristeza, e nós o condenamos. Nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. E aí, lendo, você vai ver aqui, certamente ele suportou as nossas dores e carregou nossas tristezas. Então, um outro texto para coadunar aqui com o que João 15 está falando. Mateus capítulo 5, a Bíblia diz que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. E aí o texto diz: alegrai-vos e exultai-vos, porque já é grande o vosso galardão no céu, pois assim foi com os profetas que vieram antes de nós, de vós. Vou ler aqui, verso 11 e verso 12 de Mateus, é o sermão ali do monte, as bem-aventuranças, as beatitudes, o capítulo 5 de São Mateus, a partir dos versos 11 do capítulo 5, abençoados sois vós, ou bem-aventurados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam incessantemente ou imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, a nossa alegria, meu irmão, a sua alegria, meu querido, minha querida, que serve a Deus, não deve estar embasada, não deve estar, atrelada a nada
neste mundo, ou deste sistema pervertido. Não falo do cosmos. Entenda a distinção entre o mundo sistema de valores e o cosmos, que é a criação de Deus, e que é dele, e que ele irá restaurar. A Bíblia diz que no milênio Jesus virá para reinar e restaurar este mundo, virá com a sua igreja, né? E restaurará o sistema pervertido de valores. Mas o cosmos, a criação, toda a plenitude, como já dissemos aqui, Isaías capítulo 6, Salmo de número 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Então, existe muita coisa boa para se ver, para se aproveitar. Então, não distorça, né, aquilo que, ou não confunda o mundo sistema de valores pervertido com o cosmos. Verso 10 de Mateus, ou capítulo 10 de Mateus, perdão, no verso 22, Mateus 10 e 22, e sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós estamos falando de posse do texto, examinando verso a verso, João 15, e a temática é o ódio do mundo, sistema pervertido de valores, contra a Cristo e aqueles que são deles. Você que serve a Deus, talvez já tenha tido essa experiência, eu já tive essa experiência, ainda tenho, inclusive aqui nas plataformas, às vezes as pessoas entram e começam a nos denegrir, Alguém já entrou nessa conta minha do TikTok e falou algumas asneiras, ofendem-nos, né? E dizem que aquilo que nós falamos é baboseira. Não importa, meu querido, minha querida, você que não crê, você tem livre-arbítrio para crer ou não crer naquilo que nós falamos, mas pode ter certeza, um dia tudo isso será, né, abalizado. A verdade pragmática absoluta não é minha, não é de pregador nenhum, mas nós pregamos a Bíblia. Porque eu vos entreguei o que também recebi, conforme disse o apóstolo São Paulo, faço minhas as palavras do apóstolo São Paulo. Eu vos entrego o que do Senhor eu tenho recebido. Então, você tem total liberdade. Eu tenho dito que Deus é um Deus democrático, Deus não é um tirano. É isso que muitas pessoas não compreendem. Por que livre-arbítrio? Porque Deus é perfeito. E na sua perfeição, Deus não poderia criar uma marionete, um robô para ser manipulado. Deus almejou o amor do homem, ele deu livre-arbítrio para escolher amá-lo, obedecê-lo ou não. Seria muito cômodo e fácil para Deus determinar tudo, mas isso não seria amor, isso não seria perfeição, porque o verdadeiro amor, ele dá escolhas, ele não impõe. Esse é que é Deus, sabe? Então, infelizmente, muitos não acreditam nisto. Obviamente, não estou falando aqui que Deus não é soberano. É justamente por ser soberano que, na sua soberania, aprove a Deus, no seu conselho celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, agir dessa forma, nos dando a oportunidade de participar da história. Então, um dia, tudo isto será colocado na balança perfeita de Deus. Daí, nós veremos quem é e quem não é, quem errou, quem não errou, quem fez o certo, quem fez o errado. E eu escolhi estar desse lado aqui, né? Apregoando as Escrituras Sagradas, né? E crendo num Deus Todo-Poderoso que me dá opções, nos instrui por meio do seu Espírito, nos guia à sua verdade. É o que o texto nos Evangelhos diz, que o Espírito de Deus que está conosco nos guiaria a toda a verdade. Mas isso precisa
para isso acontecer, uma disposição do homem de abrir o seu coração, se deixar ser envolvido, convencido pelo Espírito da verdade. Lembrai-vos, verso 20, da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardará a vossa. Percebe? Se as pessoas amam a Cristo, amarão ao Pai. Consequentemente, nós que somos pequenos cristos, seremos também valorizados. No capítulo de número 17, Jesus vai falar no verso de número 14: eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. A gente dá a palavra às pessoas. Qual que é a nossa intenção em apregoar a palavra de Deus para alguém? É que ela também conheça, é que ela sinta o prazer, a alegria. Romanos 14 e 17, Paulo vai dizer que o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas em paz, justiça e alegria no Espírito. Então, o meu objetivo é que, deveras, a sua alma exulte, se alegre com a salvação em Cristo, com a certeza de que há um céu, que Ele nos foi preparar lugar. O nosso intuito em pregar o Evangelho é isto, é que a sua alma, assim como nós temos a garantia, essa convicção, essa certeza de que há um Deus soberano, que há uma salvação, que há um céu de glória, você que não ainda se posicionou ao lado de Cristo, não nos tenha por ofensivos. Às vezes nós vamos entregar uma palavra às pessoas, as pessoas se sentem ofendidas. Como pode as pessoas se sentirem ofendidas porque nós estamos dizendo, Jesus te ama, Jesus quer salvar a sua alma? As pessoas se sentem ofendidas com isto, deveriam se alegrar. Mas percebe o que Jesus fala? Acabou de dizer aqui no capítulo 17, verso 14, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. A gente prega o Evangelho e as pessoas nos odeiam, nos discriminam, porque eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Assim Jesus está falando sobre os discípulos, sobre nós, que pregamos o Evangelho e somos muitas das vezes rotulados, perjurados, perseguidos, caluniados. Mas vamos lá. A Deus pertence todas as coisas. O nosso irmão Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo de número 1, o verso de número 14, a Bíblia diz que ele nos escolheu nele, sim, antes da fundação do mundo. Essa questão da escolha de Deus é algo mais profundo, Efésios capítulo 1, é isso que está escrito. Ele nos escolheu nele, na sua presciência, onisciência. Vamos lá, nós estamos analisando o Evangelho conforme escreveu João, estamos mitigando aqui verso a verso, mastigando, aprendendo com a Bíblia, verso a verso, manuseando as Escrituras. Obreiro aprovado, não tendo que se envergonhar, maneja bem a palavra. Paulo vai escrever, precisamos manejar bem a palavra. Obviamente, Deus ele utiliza os seus instrumentos de multiformes graças, ou com as suas multiformes graças, 1 Pedro 4 vai dizer, a partir do verso 11, verso 10, ele nos usa, segundo as suas multiformes graças, como despenseiros, cada um no seu cada um. 1 Coríntios 7:20, cada um esteja na sua posição, na posição em que foi chamado. Deus usa pessoas com uma capacidade cognitiva acurada, de memorização, textos, capítulos, versículos. Deus me deu um pouquinho, mas tem pessoas que ela não tem a necessidade de folhear a Bíblia, ela prega,
né, eloquentemente, profundamente, sem, sabe, buscar ler. Os irmãos estão me entendendo. Mas outros já têm essa outra forma de ser usado, né, com instrumentabilidade, com didática, e aí vai nas escrituras e mostra, traz às pessoas. O que está se faltando nesse último tempo, infelizmente, é de ensino. Essa é a grande realidade. É porque há uma distinção entre apregoar e ensinar. É totalmente diferente. São duas vias de acesso a Deus totalmente diferentes. Eu posso chegar aqui e pregar. Eu posso chegar aqui e impor uma verdade. E eu posso chegar aqui e expor uma verdade. Eu, por misericórdia, eu exponho uma verdade aqui. Eu não imponho a verdade. Que não é papel meu, nem de pregador algum, convencer você, meu irmão, minha irmã. É papel do Espírito Santo. Quando algum pregador tiver ou tenha petulância de querer empurrar uma verdade por sua goela abaixo, Vânia Alves, ele está tomando o lugar que é do Espírito Santo, o lugar que é de Deus, e ele está incorrendo em um grande erro, né? Ele está cometendo um grande erro. Que esse papel de convencer o homem de pecado, de justiça e de juízo de Deus, Jari Silva, é do Espírito. Então, eu, como um instrumento, tenho que me impor, me colocar no meu lugar. Quantas vezes nós somos confrontados com situações em que nós dizemos assim, mas Deus, dessa forma, né? Moisés, né, ali dando sugestões a Deus. Deus, como é que o Senhor salva um rei como Manassés? Deus, como é que o Senhor usa um homem como Paulo? E o Espírito Santo chega para mim e diz, se recolha a sua insignificância. Faça aquilo que eu estou mandando e ponto. Né? Não adianta você querer entender os mistérios encobertos de Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a mim e a você, aos filhos dos homens. Deuteronômio, capítulo de número 29, parágrafo 29. Deus me deu essa forma de pregar por misericórdia, de conhecer alguns textos bíblicos, né, de conhecer os endereços, de pregar para você. Erro várias vezes, né? Às vezes a gente troca algumas localizações, mas essa é a nossa forma didática de ensinar, citando as Escrituras. Uma vez eu fui questionado, mas pregar o Evangelho não é ficar citando versículos. E é o quê? Pregar o Evangelho é ficar citando o jornal hoje, o Jornal da Manhã, a Rede Globo, a Manchete, revista em quadrinho, contando parábolas, contando historinhas, que não faz sentido. Claro que a homilia, que é a arte da pregação, ela nos dá algumas ferramentas para a boa prática da pregação, para facilitar a compreensão. Jesus deu exemplos como este, ensinando por parábolas, contando algumas anedotazinhas, alguns contos dentro da linha de raciocínio para facilitar a nossa compreensão. Mas pregar o Evangelho é pregar a palavra de Deus, é pregar a Bíblia, é da substância, é da alimento, é falar do Evangelho, é falar da palavra, é citar as Escrituras. Pregar o Evangelho é o quê? É pregar versículos, é textos, contextos, é pregar a Bíblia. Aleluia. João Batista, Deus abençoe. Claudemir Martins, Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Então, a cada um o Senhor deu uma graça diferente. Versículo número 21. Mas todas essas coisas estou expondo João 15, o capítulo de João 15, do Evangelho de João, o verso número 21.
mas todas essas coisas vos farão por causa do meu nome, porque eles não conhecem aquele que me enviou. As pessoas nos odiarão como odiaram a Cristo, ou vilipendiaram, apedrejaram, escolheram um salteador, ladrão, latrocínio, assassino para ser liberto ao invés de Cristo ali na cruz. Mas houve um tempo de ignorância, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Deus não levou em conta o tempo de ignorância, mas hoje ordena a todo homem em todo lugar que se arrependa. Atos capítulo de número 17. Muitos fizeram por desconhecer a palavra de Deus, o Evangelho, né? Mas hoje o Senhor ordena a todo homem em todo lugar que se arrependa. Eu vou finalizar nesse versículo de número 21, por conta do nosso tempo, mas amanhã nós concluiremos do 22 ao 27. João, capítulo de número 8, como eu estou aqui pertinho, o verso de número 19, vai dizer, falando da questão da falta do conhecimento, da ignorância do homem, capítulo 8, no verso de número 19. Então lhe disse, onde está o Pai? Jesus respondeu, vós não me conheces, não conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. Deus não levou em conta o tempo de ignorância, mas hoje ordena a todo homem em todo lugar que se arrependa. 16:3. E essas coisas eles vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Então muitas pessoas estão fazendo por ignorância, mas uma das últimas profecias a se cumprir antes do retorno de Cristo é que o Evangelho seria pregado, né? Há 2000 anos atrás. Nenhum de nós hoje tem mais justificativa. Jesus pregou o Evangelho, deixou o Evangelho para ser pregado. Ele decide por todo mundo pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, né? Em o meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos. O verso é... Capítulo de número 3, já estou finalizando. De Atos dos Apóstolos. Muitas pessoas não conheciam, mas hoje, meu irmão, conhecem e não tem mais habeas corpus, não tem mais álibi. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos pais. E é o 3:17, estou lendo errado. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizestes isto, como fez também os vossos governantes. Isto naquela época, né? As pessoas fizeram por não conhecer. Mas hoje você e eu, e principalmente nesse tempo de evolução tecnológica, a Bíblia diz que neste último tempo, Daniel capítulo 12 vai dizer que a ciência se multiplicaria, né? O conhecimento se multiplicaria. E aí estamos, né, vendo tudo acontecendo conforme diz a Bíblia, né? Quem se imaginaria hoje na frente de um celular com tanto recurso nas mãos, ao tempo que você estar aqui, estar ao outro lado do planeta falando com alguém, falando full time, online com as pessoas, né? Isso é a tecnologia, a evolução e a palavra de Deus se cumprindo. Murilo, Deus abençoe. Grazi, Nivaldo, amanhã retornaremos, concluiremos esse assunto aqui do ódio, né, do mundo, né, contra Deus, contra Jesus e contra a igreja, contra os discípulos. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3 e 12 da segunda carta, que todos que quiserem viver piamente em Cristo padecerão
perseguições. Mas a nossa alegria, nosso conforto, nosso consolo é que o que é maior está conosco. Maior é que está conosco do que o que está no mundo. Pai, eu quero te bendizer, exaltar, enaltecer, eu quero orar, Senhor, para esta uma pessoa que está comigo agora aí, não sei o nome dela, e por todos que passaram, mas louvar a Deus pela perseverança desse amigo ou amiga que está conosco aí. Deus, existem pessoas que deveras estão com fome e com sede da sua palavra. Aleluia. Amós capítulo de número 8, 11, 12, diz a Escritura que chegará um tempo de fome e sede sobre a terra, não sede de água, nem fome de alimento, mas de se ouvir a sua palavra. O maio for de que emanar a ceia. Eu creio, meu Pai, que esse tempo chegou. Existem pessoas, sim, que irão nos perseguir, existem pessoas que irão tentar nos oprimir, mas também existem aqueles que estão com fome, que estão com sede da sua palavra. Uma hora chegará, um tempo nós não sabemos, nem o Filho do Homem, disse Jesus. Eu também não sei a hora que o Pai ordenará, mas o Senhor virá. Aleluia. Virá para resgatar, raptar a sua igreja. Tomai o vos temendecamando vácia, e haste que a sobre a face. E o Senhor irá vir buscar uma igreja lavada, remida, os que perseveraram, os que não desistiram. E aqui estamos nós, Pai. Te agradecemos por estar aqui. O Senhor sabe a necessidade que nós temos de falar do Evangelho, o quanto isto nos fortalece. O diabo tem tentado nos cercear, nos travar para que nós não façamos a sua vontade, mas louvado seja o teu nome por conta desses minutos que passamos aqui, por essas pessoas que adentraram a live. Pai, eu quero orar pela minha tarde de trabalho, eu quero orar pela tarde dessas pessoas, pela noite, pelo dia. Deus, tem pessoas que estão muito angustiadas, muito aflitas, mas, Pai, como sinal, Pai querido, aleluia, Paulo disse que o evangelho que ele pregou não foi com sublimidade ou de sublimidade de palavras, mas de manifestação de prodígios, maravilhas, de milagres. Pai, dá uma resposta a esta pessoa que está comigo agora, que não foi em vão ela ter parado aqui esses minutos. Pai, vai lá naquela situação que o Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade. O maio for de remia face, lá de camancho remasse. Nessa situação, papai querido, quem sabe o filho, a filha, num cativeiro, entregue nas mãos de bandidos, pai, uma causa com agiota, uma enfermidade, pai, em estado terminal. Eu estou aqui citando hipoteticamente, mas o Senhor sabe a necessidade dela. Agora, esta necessidade sua, meu irmão, você que está aí, 4 pessoas, você que está aí, para que haja, papai querido, a lei ou forne que me afaste, um sinal da tua glória, Pai, que este trabalho não é em vão. Facia sai. Responda a ele, responda a ela, Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. É o que eu te peço e agradeço por esta resposta, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus, até aqui me ajudou o Senhor, meu irmão. Até amanhã, querendo Deus, retornaremos aqui para mais um período de meditação da palavra. Forte abraço. Deus no comando de tudo, sempre.